A graça de Jesus e a paz dele esteja com você nesse dia. Nós estamos aqui no canal Propósitos de Oração. Seja muito bem-vindo. Nós estamos num propósito que se chama Eu Quero o Meu Milagre. Propósitos são metas que nós estabelecemos com Deus, de orarmos durante um número X de dias, apresentando um propósito para que Deus nos dê uma resposta. Esse propósito, Eu Quero o Meu Milagre, é composto de 12 dias. E hoje, como você está vendo na tela, é o dia 10 de 12 dias. E o título desse dia 10 é Perder para Ganhar. Quantas vezes nós queremos ganhar um milagre de Deus, mas não queremos perder as coisas do nosso passado? Para ganhar com Deus, para receber um milagre de Deus, nós precisamos perder. Precisamos perder a falta de fé que tomava conta de Marta quando Jesus foi até o sepulcro de Lázaro para ressuscitá-lo. Jesus disse para Marta: Nós vimos isso no dia 2 desse propósito. Está aqui no canal, você pode procurar aqui no canal o vídeo do dia 2 desse propósito. Eu vou deixar aqui no canto superior direito o link para você clicar e acessar o dia 2. No dia 2, nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro. E ela precisou perder a falta de fé para que o Senhor pudesse operar o milagre da ressurreição de Lázaro. No dia 3, nós falamos a respeito do cego de Jericó. Ele estava lá, Bartimeu, o filho de Timeu, ouvindo que Jesus estava passando. Ele ouvia que Jesus estava passando e ele era cego. Ele teve que perder a sua vergonha. E ele começou a abrir a boca e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, de acordo com o texto de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46 até o versículo 51, começaram a dizer para ele calar a boca. Muitos disseram: Talvez, ceguinho, fica quieto aí. E ele precisou perder a vergonha e continuar a gritar para poder receber a atenção de Jesus para que ele pudesse ser curado. E muitas vezes nós precisamos perder os velhos hábitos, o hábito de reclamar das coisas, o hábito de não agradecer. Tem pessoas que estão reclamando porque não têm alguma coisa na sua vida atualmente. Gostariam de comer em um lugar melhor, gostariam de comprar um carro mais novo, gostariam de mudar de casa, gostariam de cursar uma faculdade, gostariam de ver o seu filho liberto das drogas, gostariam de receber uma cura de Deus, mas você já perdeu o hábito de não orar? Já perdeu o costume de ficar vivendo na preguiça, de buscar a Deus? A pessoa não tem preguiça de apertar um controle remoto para assistir um programa de televisão. Ela não tem preguiça para fazer estourar um pacote de pipoca. Ela não tem preguiça para ficar assistindo vídeos no YouTube, no Instagram, para ficar olhando a vida dos outros. Mas ela tem preguiça de acessar o YouTube para procurar treinamentos e cursos para que ela possa se aperfeiçoar. Ela tem preguiça de, num dia de chuva, ir para a casa de Deus para honrar a Deus. Ela não firma um compromisso de todos os domingos eu vou estar naquele culto, na casa do Senhor, independente do que acontecer. Faça chuva ou faça sol, eu tenho um propósito com Deus. As pessoas conseguem todos os dias ficar assistindo vídeos no YouTube e gastando tempo no Instagram, mas elas não podem ir todos os dias na igreja. Elas acham um exagero
que a pessoa diga que vai todos os dias na igreja, mas todos os dias ela fica viciada em fazer coisas erradas. Tem muitas pessoas que não recebem o milagre porque elas não estão dispostas a realmente andar com Jesus em santidade. E não há como se alcançar milagre quando não se anda na santidade. E a palavra santidade significa a qualidade de ficar santo, e santo significa separado. Deus é santo significa que ele é separado do pecado. Ele é separado das coisas erradas. Ele se afasta e ele se separa dos que murmuram, dos que reclamam, dos que não fazem o que precisa ser feito todos os dias, mas querem resultados diferentes. A pessoa não quer orar, ela não quer ler a palavra e conhecer quem é Deus. A palavra revela quem é Deus. Ela não quer meditar na palavra e dedicar um tempo diário para lavar a sua alma. Ela toma banho todos os dias, mas ela se esquece de lavar a sua alma todos os dias. Ela se esquece de colocar Deus como prioridade. Ela esquece de começar o dia já falando com Deus. Ela se esquece de abraçar a Bíblia e dizer: Senhor, a minha vida é 100% do Senhor. Nós queremos ganhar os nossos milagres, mas queremos negociar com Deus sobre os nossos pecados. E é sobre isso que o dia 10 fala: perder para ganhar. E para a meditação desse tema, nós vamos puxar aqui o texto de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12. Paulo aqui escreveu essa carta para a igreja que ficava na cidade de Filipos. As pessoas que moravam lá eram os filipenses, e ele escreveu assim: não que já a tenha alcançado. Ele está falando a respeito da coroa da vida, a respeito do dia em que ele vai estar com Deus eternamente. Cada um, quando chegar ao final da vida, vai receber a sua coroa. E ele escreve aqui no versículo 12: não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Vamos entrar nesse texto e ler alguns versículos anteriores para entender o que Paulo está falando sobre perder para ganhar. Aqui em Filipenses, no capítulo 3, Paulo começa dizendo: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Regozijar significa gozar duas vezes. Regozijar, ter gozo de novo, significa ter alegria constante. Então, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, que vocês sempre tenham alegria em Deus. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. A circuncisão era o corte do prepúcio do órgão genital masculino, que é feito no 8º dia. Até hoje, os judeus fazem isso por tradição. No 8º dia, eles cortam o prepúcio do órgão masculino, e isso simboliza, no mundo espiritual, uma perca. Nós precisamos perder a capa daquilo que nós tínhamos no passado. Nós temos que perder os vícios, as coisas que nos afastam de Deus, arrancar isso para que nós estejamos inteiros, dedicados para Deus. Isso que circuncisão simboliza. Quando eles fazem o corte do prepúcio do órgão masculino, significa: estamos consagrando esse menino para que ele seja puro, para que ele seja totalmente de Deus. E Paulo está falando: nós somos a circuncisão. Nós que servimos a Deus no Espírito. Quem serve a Deus no Espírito
vive sempre buscando o Espírito Santo. Recebe a direção do Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos. E Paulo está dizendo, e nos gloriamos em Jesus Cristo, ou seja, nós sentimos glória, contamos que Deus, que Jesus está sempre conosco e não confiamos na carne, ou seja, nós não andamos segundo as nossas decisões. Não tomamos as nossas decisões sem antes colocar as nossas causas diante do Senhor para que Ele diga para nós o que Ele quer que nós façamos. Aí no versículo 4, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo agora começa a falar a respeito das suas credenciais, a respeito de quem ele era, a respeito de tudo que ele tinha no seu currículo. Ele fala no versículo 5, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Paulo está dizendo, é tradição que o menino seja circuncidado ao 8º dia e eu fui. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou israelita, eu sou hebreu, eu já fui fariseu. Quando ele fala que ele foi fariseu, isso significa que ele tinha recebido treinamento para ser um sacerdote. Os fariseus eram uma linhagem de sacerdotes, pessoas que cresciam estudando a palavra. E ele fala, eu estudei, conhecendo a palavra. Versículo 6, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Então ele está dizendo, eu fui tão hebreu que os hebreus perseguiam a Jesus, porque não entenderam que Jesus era o Messias, e até hoje eles não entendem e não recebem Jesus. E ele disse, eu conhecia tanto as leis que eu persegui a igreja, e segundo a justiça que existe na lei, ou seja, segundo a justiça que existe em toda a legislação, em todas as escrituras, eu fui irrepreensível. Não encontraram nada de errado em mim. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele era fariseu, ele era destacado entre os judeus, e ele disse, eu deixei fora todo o conhecimento que eu tinha, toda a tradição que eu recebi, todos os títulos que eu recebi. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era um dos principais dos fariseus da sinagoga. E ele disse, eu deixei tudo isso porque eu deixei isso para trás, porque eu resolvi seguir a Cristo. E aí o versículo 8 ele fala, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Todas as coisas eu deixei para trás. Pelo que ele trocou? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Quando nós conhecemos quem é Jesus, esse é um conhecimento de excelência. O maior conhecimento que podemos receber é o conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus e de que por meio de Jesus nós recebemos a salvação e o acesso a Deus. Quando entendemos isso, nós temos a chave que abre todas as portas. Nós já vimos, eu não lembro agora qual dos dias anteriores desse propósito, nós falamos de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que o Senhor ele tem a chave de Davi. Davi era rei e ele podia abrir todas as portas. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, fala, eis que fala aquele que é santo, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Quando você tem o conhecimento de quem é Jesus, você tem a chave. Por meio dele você tem a chave, que alcança a ressurreição, que alcança a cura, que alcança milagre, que alcança aquilo que você precisa. E Paulo está falando, eu deixei tudo que eu tinha, todos os meus méritos,
todos os meus hábitos, tudo aquilo que eu tinha no passado, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor. Tem muitas pessoas que querem dizer para Jesus: Tu és o meu Senhor, me dá o meu milagre. Mas, na verdade, Jesus não é o Senhor delas. O Senhor delas é a sua própria vontade, o seu próprio egoísmo, a sua própria necessidade. Eles querem colocar a sua vontade acima da glória de Jesus. Mas Paulo fala que quando ele conheceu Jesus, ele coloca aqui, continuando no versículo 8, pelo qual, ou seja, por meio de Jesus, eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Ou seja, ele considera aquilo como algo que não vale nada. Esterco aqui, ele está falando a respeito de fezes mesmo. Ele está falando, é a mesma coisa que as fezes, não vale nada, para que eu possa ganhar a Cristo. Versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele está falando aqui no versículo 9, eu deixo as minhas razões, os meus motivos. Tem muitas pessoas que querem chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu mereço receber isso porque eu já sofri muito. Eu mereço receber isso porque o Senhor sabe que eu estou há muitos anos esperando. Tem muitas pessoas que estão na igreja há 20 anos e não receberam o milagre que estão esperando, porque elas não mudam o seu comportamento, elas não mudam a sua forma de relacionamento com Deus. Elas priorizam os seus próprios negócios, a sua própria vontade, e elas continuam indo todos os dias, até mesmo na igreja, e pedindo todos os dias que Deus faça o milagre e não recebem, porque elas não querem perder para ganhar. Elas querem ganhar tudo de Deus e querem continuar fazendo as suas mesmas coisas, reclamando, vivendo uma vida muitas vezes preguiçosa, vivendo uma vida muitas vezes sem comprometimento com o reino de Deus. Poderiam abrir a boca para pregar, poderiam abrir a boca para criar uma live, um canal na internet para divulgar uma informação para pessoas, nem mesmo que fosse para uma pessoa, essa pessoa que será alcançada pela live que você abre, pelo canal que você abre, essa alma que você alcançou, ela é uma coroa que está na sua cabeça e que você está deixando de fazer porque você está desistindo de prosseguir, de insistir, de todos os dias fazer o que precisa ser feito. Então, Paulo fala: eu quero andar com a minha justiça em Cristo. A justiça que vem de Deus. Eu quero fazer a vontade de Cristo. Eu deixei as coisas que eu fazia no passado. Eu abandonei todos os meus méritos. Ele abandonou méritos que ele tinha no passado. Mas existem pessoas que precisam deixar os pecados mesmo. De versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele trouxe uma virtude, que é a seguinte: hoje ele está sentado à direita de Deus e todas as orações que são feitas a ele são ouvidas e são apresentadas a Deus por meio dele. Ele é o nosso mediador e ele é aquele que nos perdoa os pecados e nos limpa. E a comunicação de suas aflições para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Veja que Paulo está dizendo: eu sou feito da mesma forma como Jesus foi feito. Jesus aceitou morrer para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Para que ele fosse ressuscitado, para que esse milagre acontecesse na vida de Jesus, ele precisou entregar a sua vida. Se Jesus não aceitasse morrer, não haveria o milagre da ressurreição. Assim como também, se nós não aceitamos morrer,
não aceitamos perder as nossas vontades para deixarmos a vontade de Deus estar em nossa vida, não podemos acessar o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus é para aqueles que estão com Ele, para aqueles que são próximos dele, para aqueles que são amigos dele, para aqueles que deixaram tudo e todas as suas próprias vontades para entregar a totalidade da sua vida para Deus. E no versículo 11, ele fala que ele deixou tudo para trás, sendo feito conforme a morte de Cristo, no versículo 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Em outras palavras, eu faço todo esse esforço para que eu possa ressurgir dos mortos quando Jesus decretar a salvação de todos. E no versículo 12, que é o versículo que nós destacamos, não que já a tenha alcançado. Ele está falando a respeito da coroa da vida. Está falando a respeito da ressurreição dos mortos, que é a vitória sobre a morte. E ele fala, não que eu já tenha alcançado essa coroa, não que eu já tenha recebido essa vitória, ou que eu seja perfeito. Apesar de todos os esforços que eu faço, eu ainda não me considero perfeito, mas eu continuo lutando para ser perfeito, mas eu prossigo, ou seja, eu continuo lutando todos os dias para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Vamos ler aqui o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele está esperando, ele não julga que ele já alcançou. Ele esquece as coisas que ficam atrás e ele avança para o que está diante dele para alcançar o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a nossa vocação? Nós estamos vocacionados a herdar o reino dos céus. Nós estamos vocacionados a viver uma vida de milagres. Nós estamos vocacionados, temos vocação para alcançarmos o reino de Deus e uma vida plena e abundante com Deus. E no versículo 15, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se vocês sentem alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Ou seja, se vocês estão sentindo alguma outra coisa que é diferente, Deus vai revelar a vocês. Deus vai mostrar para vocês, para que vocês se purifiquem, para que vocês se santifiquem, para vocês se corrijam, para que vocês alcancem cada dia mais a perfeição. O que importa é que, hoje, todos os dias, nós andemos de acordo com o que nós já sabemos. É o que o versículo 16 fala, ó. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, se você já sabe o que você precisa fazer e aquilo que você já aprendeu com Deus, não volte, não recue, não retroceda, não regrida na sua vida espiritual, mas avance. Se houver alguma coisa que você está sentindo que é de outra forma, que não é conforme Deus, como diz ali o versículo 15, Deus vai revelar para que você seja correto, para que você consiga caminhar. No versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Veja que Paulo está falando que tem pessoas que querem buscar a Deus, mas são inimigos da cruz. O Deus deles, o fim deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre.
Que você não seja uma pessoa que está querendo milagres para satisfazer o seu ventre, para receber apenas aquilo que te interessa, esquecendo-se daquilo que é mais importante. Porque Paulo fala aqui, ó, no versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós fomos chamados para receber o maior de todos os milagres. O maior de todos os milagres é a vitória sobre a nossa morte física, sobre a nossa morte espiritual. Quando nós morremos aqui no campo físico, nós temos a nossa alma que continua eterna. E é nessa hora que a vitória e o milagre maior se opera. Aquele que está em Cristo consegue entrar no reino dos céus. Esse é o maior milagre que nós podemos receber. Mas nós podemos acessar a Deus por meio de Jesus Cristo, deixando os nossos pecados todos os dias para trás. Como Paulo falou aqui no versículo 15, no versículo 16, que naquilo que nós já chegamos, vamos andar segundo a mesma regra. E como diz o versículo 15 ali no topo da tela, nós não somos perfeitos. Mas se a gente sentir alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, o próprio Deus nos revelará enquanto nós estivermos andando com Cristo. Então ande com Cristo, porque foi Cristo que realizou o milagre da ressurreição de Lázaro. Foi Cristo que realizou o milagre da cura do cego de Jericó, o Bartimeu. É Cristo que tem a chave de Davi, que abre todas as portas e ninguém fecha, e que quando ele fecha uma porta também ninguém abre. E muitas vezes ele vai fechar portas na nossa vida para nos mostrar outras portas, como nós já falamos num dia anterior aqui desse propósito. Hoje é o dia 10. O que você precisa perder para ganhar o reino de Deus, que é o maior milagre? Se você morrer agora, você vai para onde? Para onde vai a sua alma? Você sabe se você está pronto, se você está pronta para herdar o reino de Deus? Se você tiver o relacionamento com Deus, você recebe o maior de todos os milagres. E junto com o maior de todos os milagres, certamente, você vai receber a vida abundante e vai alcançar o milagre que você tanto espera. Essa é a meditação de hoje. Vamos agora para a oração. Pai, a Ti damos graças por mais um dia desse propósito. Pedimos agora por esse Teu filho e por essa Tua filha para que eles consigam vencer o pecado, para que eles consigam ser orientados pela revelação do Senhor a respeito dos seus pecados, como nós lemos hoje em Filipenses capítulo 3, versículo 15, que o Senhor nos revelará aquilo que estamos sentindo que é contrário à sua vontade, para que possamos ser limpos e que nós possamos todos os dias alcançar mais e mais comunhão com o Senhor, porque nós sabemos que quando estamos bem próximos e perto do Senhor, aonde o Senhor mora, as ruas são de ouro, e há paz. A tua palavra fala em Apocalipse no capítulo 21 que aí onde o Senhor mora, não haverá mais choro e nem ranger de dentes. E quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor disse que veio para dar vida abundante. Quando o Senhor falou com Marta, ela disse: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas o Senhor disse para ela: Marta, se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor estava dizendo para ela que ela veria ali, ainda em vida. E há muitos milagres que os teus filhos podem receber aqui agora, em vida. A cura, a libertação, a salvação da família, a porta aberta no trabalho,
a mesa de rei, que o Senhor pode entregar fartura e prosperidade na mesa dos teus filhos para que possam desfrutar do melhor que existe nessa terra. A troca do carro, a troca da casa, a troca do trabalho, a abertura de um negócio, de uma empresa, tudo isso pode ser dado sobre cada um que pede alguma coisa para o Senhor. Mas é preciso perder toda a bagagem de pecado. É preciso perder toda a arrogância, soberba, prepotência e toda a palavra que diz eu posso, eu consigo, eu não dependo de Deus. É necessário perder toda a soberba, orgulho, é necessário perder o hábito da mentira, da murmuração, da reclamação, da ingratidão. É necessário descarregar as cargas que nos prendem à televisão, à internet, à fofoca, a cuidar da vida dos outros, a falta de fé, a dizer: acho que Deus me destinou a viver essa vida que eu levo e não haverá mais nenhuma mudança. Quem fala assim está desonrando a Deus, está dizendo que Deus esqueceu dela, está dizendo que Deus não tem poder para mudar e fazer uma nova história. E eu peço que todas essas coisas sejam deixadas para trás, que os teus filhos consigam deixar as cargas para trás e que consigam avançar prosseguindo para o alvo, recebendo o maior milagre, que é a salvação da sua alma e, junto com a salvação da alma, a perda dos pecados e as vitórias e milagres aqui na terra para a glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Abençoa o dia de hoje dos teus filhos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Você que acessou o vídeo de hoje, eu vou deixar aqui o vídeo da preparação da campanha para que você possa começar o propósito, se você assim desejar, e do lado o propósito do dia 9, para quem perdeu o dia de ontem, e um link para que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os propósitos de oração que estão sendo liberados neste canal. Deus abençoe a paz e a graça de Jesus.